Olá, boa tarde e bem-vindos ao primeiro e-curso de Boas Práticas no Acolhimento e Integração dos Refugiados. Os temas do acolhimento e integração são, claro, muitíssimo abrangentes. Durante este curso vamos focar algumas práticas que são transversais a quaisquer operações de acolhimento e integração e que podemos pôr em prática independentemente dos recursos que tenhamos à nossa disposição e onde quer que estejamos a trabalhar. Saber é poder e, por isso, durante os nossos encontros vamos focar-nos na prestação e troca de informação. Aproveito para dizer que estou a gravar esta aula novamente. Infelizmente, o Cisco pegou-nos uma rasteira com a gravação da nossa aula e apenas gravou os primeiros 12 minutos. Portanto, falo-vos do futuro, do dia 5 de maio, em que percorremos em conjunto os conteúdos novamente. Começamos com a ronda de apresentações, falando um bocadinho sobre o funcionamento do curso, relembrar as nossas sessões síncronas todas as segundas-feiras, das 16h15 às 17h15. Têm também disponíveis na secção de materiais alguns conteúdos para leitura, alguns vídeos e outros documentos, e também teremos sempre um teste todas as sextas-feiras. As aulas síncronas são gravadas e são disponibilizadas também na plataforma para acesso, revisão, por isso se algum dos dias não puderem fazer a aula em conjunto com todos nós, não se preocupem que terão brevemente os conteúdos disponíveis na plataforma. Como sabem, este é o nosso primeiro módulo, que se vai focar na partilha de informação com as comunidades. Na próxima semana vamos dedicar-nos à partilha de informação com os refugiados e ao caso específico da orientação cultural. Falaremos depois sobre a autonomização e empoderamento económico, em particular sobre o caso específico ou da procura de emprego. E, para terminar, falaremos da promoção do bem-estar e do autocuidado, não só junto das populações que apoiamos, mas também o autocuidado e a preservação dos próprios técnicos de apoio. Falaremos também brevemente e daremos indicação de alguns recursos para trabalho e teletrabalho, não é? Em tempos de Covid-19. Ora, continuando aqui a nossa ronda de apresentações, resta-me dizer que, como já sabem, o meu nome é Bárbara, trabalho no CPR desde 2012, sempre na área da integração de requerentes de asilo e refugiados. Considerando que somos um grupo grande, que estamos muitos a fazer esta aula simultaneamente, não teremos a oportunidade de fazer aqui uma ronda de apresentações à séria, mas para que nos possamos conhecer a todos um pouquinho melhor, sugiro que façam a vossa apresentação, 1 a 3 parágrafos, no nosso fórum específico para o efeito. Portanto, o Fernando criou um fórum de apresentações onde poderemos todos falar um bocadinho mais sobre nós próprios e sobre as nossas motivações. Apresento também o Fernando, que é o coordenador da formação e-learning do CPR, que tem comunicado convosco na fase preparatória e de acompanhamento técnico a este curso e sem quem não seria possível de todo estarmos aqui. Resta também dizer que esta formação vem no âmbito do projeto EURITA. EURITA é uma sigla que quer dizer European Resettlement and Technical Assistance e este projeto tem como objetivo apoiar a integração de refugiados reinstalados nos Estados-membros da União Europeia, fortalecendo a capacidade dos profissionais de integração e oferecendo atividades de orientação cultural pós-chegada, envolvendo as comunidades de acolhimento. Portanto, este projeto é muito focado no capacity building e foca-se na organização de workshops, formação para profissionais, organização de módulos e learning sobre vários temas e disponibiliza uma biblioteca muito extensa que se dedica a estes 5 temas que temos nestas bolinhas amarelas. Portanto, desde a partilha da informação, o envolvimento e mobilização comunitária, a orientação cultural, o empoderamento económico, estratégias para a gestão de casos, interpretação e acesso à língua e também estratégias relacionadas com o voluntariado. O EURITA é coordenado pelo International Rescue Committee, uma organização internacional americana que envolve outros parceiros neste esforço, nomeadamente o CPR em Portugal, a Fundação Schottner na Roménia e a ACSEM em Espanha.
É financiado pelo FAMI, Fundo de Asilo, Migração e Integração. Poderão encontrar muitos materiais de apoio no website eurita.org, e materiais desde documentos, manuais, mas também grelhas de avaliação, documentos em Word que poderão facilmente adaptar à realidade de trabalho de cada um. Todos os documentos e todos os materiais são, claro, gratuitos e disponíveis para download. Passamos à nossa agenda para hoje, é uma agenda um pouquinho ambiciosa, portanto, sei que muitos de vós já frequentaram outras formações, nomeadamente o SAR, não é? Sensibilização sobre Asilo e Refugiados, mas também temos aqui algumas pessoas que se juntam a nós pela primeira vez, portanto, será importante rever alguns conceitos básicos, nomeadamente o Conselho Português para os Refugiados, não é? Quem somos, o que é que fazemos, algumas definições relacionadas com os grupos que estão sob a chancela de orientação, da proteção internacional, algumas soluções duradouras e a definição de reinstalação e revermos, claro, algumas estatísticas. Depois entramos nos assuntos que nos trazem aqui hoje, nomeadamente a partilha de informação com as comunidades e os casos específicos do envolvimento ou da mobilização comunitária. Portanto, começamos aqui com os nossos conceitos base. Em primeiro lugar, falar um pouquinho sobre o trabalho do CPR. O CPR é uma organização não governamental para o desenvolvimento, sem fins lucrativos. Fomos estabelecidos em 1991, portanto levamos já quase 30 anos de atividade, e somos parceiros implementadores do Alto Comissariado das Nações Unidas em Portugal desde a década de 90. Começámos por providenciar aconselhamento jurídico e fazemos-lo de forma estruturada desde 1993. Depois o nosso trabalho evoluiu para a prestação de apoios sociais desde 1994. A formação em português língua estrangeira nasce em 1997 e neste esforço de congregar a nossa atividade e oferecer um modelo de intervenção um pouco mais integrado, começámos ou passámos para a gestão das nossas próprias estruturas de acolhimento desde 1999. Portanto, como vamos poder ver no slide a seguir, nós neste momento, em termos de infraestruturas, dispomos de 4 locais principais que nasceram de instalações arrendadas em 1999 no município de Loures, município que ainda continua a ser aqui o principal local onde se situam as nossas infraestruturas. Apoiamos no âmbito da integração profissional e aconselhamento face ao emprego e à formação desde 2001. Trabalhamos no âmbito da reinstalação desde 2007. Prestamos formação em learning desde 2007, a reinstalação é desde 2006, peço desculpa, enganei-me, e trabalhamos em estreita parceria com diferentes municípios portugueses desde o ano de 2015. Passando agora um pouco aqui aos locais onde estamos. Estas 4 imagens que vemos são os nossos edifícios principais, portanto, aqui no canto superior esquerdo temos o Centro de Acolhimento para Refugiados, ou CAR, que se situa na Bobadela. Este centro foi inaugurado em 2006, neste momento dedica-se principalmente ao alojamento e a prestação de apoio a requerentes de proteção internacional. A fotografia em baixo com este mural muito bonito que foi pintado no âmbito do Loures Arte Pública é o edifício da nossa creche Jardim de Infância Espaço à Criança, que, funcionando como uma EPSS regular de apoio comunitário, é uma EPSS onde podemos encontrar crianças de múltiplas nacionalidades e, na minha opinião, resulta de uma experiência muitíssimo interessante de integração, não é? Porque temos muitas culturas, muitas tradições, muitas vivências debaixo do mesmo telhado e isso acaba logo por preparar as crianças para um mundo multicultural. Eu acho que é muitíssimo interessante. Temos a seguir o Centro de Acolhimento para Crianças Refugiadas, ou CACR, que foi inaugurado em 2012. Este edifício resulta de uma parceria também com algumas entidades privadas, nomeadamente a SWAT, que fez 2 relógios para a angariação de fundos deste edifício. É aqui, neste edifício, que trabalhamos principalmente a problemática dos menores não acompanhados que estão em Portugal, também sob a chancela da Proteção Internacional. Atrás deste edifício funciona a sede do CPR e, portanto, todos os serviços administrativos, a gestão de projetos,
serviço financeiro e também a nossa direção, é onde estão. Em baixo temos, aqui onde se pode ver este mural vermelho e amarelo, temos o nosso novo ou mais recente empreendimento, que é o Centro de Acolhimento para Refugiados 2, situa-se em São João da Talha, mais uma vez, município de Loures, e através deste centro de acolhimento lançámos um modelo mais específico de acolhimento e apoio à integração de refugiados reinstalados e também de pessoas que estão em Portugal no âmbito do apoio aos barcos humanitários, portanto, aqueles barcos que infelizmente vão ficando nas costas da União Europeia, não é? E depois acabam por os seus ocupantes ser divididos por diferentes Estados da UE. Temos também o mapa de Portugal, porque realmente, e apesar de estarmos aqui situados mais principalmente na zona da Grande Lisboa, trabalhamos, somos uma organização de âmbito nacional, portanto trabalhamos um pouco por todo o lado, desde Guimarães até Lolé, temos parcerias, ou temos vindo a desenvolver parcerias com mais de 20 municípios portugueses, que é um trabalho muitíssimo interessante e que tem dado muito bons frutos e, portanto, tem sido dessa forma que temos apoiado principalmente a população reinstalada. Passamos agora aqui para algumas definições, alguns conceitos importantes. Em primeiro lugar, quem são os refugiados? Ora, a Convenção de Genebra, relativa ao Estatuto de Refugiado, documento que ainda hoje é o documento máximo que regula estas questões da proteção internacional a nível mundial e que foi estabelecida em 1951, define refugiados como todos os homens e mulheres, independentemente da sua faixa etária, que foram obrigados a deixar os seus países de origem por causa de um fundado temor de perseguição em virtude de um ou mais de 5 fatores: raça, religião, nacionalidade, pertença a um determinado grupo social ou opiniões políticas. É também um fator de definição desta condição de refugiado que as pessoas se encontrem fora do país de que têm nacionalidade e não possam, ou em virtude deste receio, não queiram pedir a proteção deste país. Portanto, como eu dizia, a Convenção de Genebra é o principal documento que regula as questões de proteção internacional, foi ratificado por 145 Estados e define o termo de refugiado como aqui vemos, descreve os direitos dos deslocados e as obrigações, portanto, os deveres dos Estados em protegê-los. Estabelece também um dos princípios fundamentais, que é o princípio do non-refoulement, ou basicamente o princípio de garantir que ninguém é devolvido a uma situação onde enfrente sérias ameaças à sua vida, à sua liberdade, aos seus direitos humanos ou direitos de liberdades e garantias. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ou o Acnur, atua como guardião da Convenção de Genebra de 1951 e do Protocolo de Nova Iorque de 1967, que veio trazer ou enriquecer, na verdade, aquilo que estava disposto na Convenção de Genebra. Os refugiados, sabemos já quem são, contudo, há aqui algumas nuances que se podem aplicar relativamente à sua condição. Ora, o Acnur defende que os refugiados devem gozar de uma solução duradoura, não é? Portanto, que devem existir soluções duradouras para que os refugiados possam construir as suas vidas em paz e em segurança. Ora, propõe, então, esta Agência das Nações Unidas propõe 3 soluções duradouras. As primeiras, que são um pouco mais óbvias, podemos dizer, estão aqui deste lado esquerdo amarelo e são o retorno voluntário e a integração no país de asilo. O que é que isto quer dizer? O retorno voluntário é, obviamente, apenas utilizável caso as condições de segurança estejam devidamente restabelecidas nos países de origem. Os refugiados podem optar por regressar voluntariamente, podendo para isso contar com o apoio, por exemplo, da Organização Internacional para as Migrações, que tem programas de apoio a retorno voluntário. Temos depois também o segundo cenário ideal, ou a segunda solução duradoura, que é a integração no país de primeiro asilo, ou seja, é um processo complexo e que visa que
o indivíduo ou a pessoa refugiada possa, no país que lhe concedeu proteção, estabelecer uma vida, trabalhar, ter uma rede de sociabilidade, ter a sua casa e a sua vida organizadas como se estivesse no seu próprio país. De salientar que na última década mais de 1 milhão de refugiados em todo o mundo tornaram-se cidadãos dos seus países de asilo, portanto pediram as nacionalidades dos países que os acolheram, o que é, acho eu, muito bonito de se ver. Quando estas duas soluções falham, podemos então passar aqui para o esquema da reinstalação. Basicamente, a reinstalação é a solução disponível para os casos mais vulneráveis, que não têm a possibilidade de aceder ao retorno voluntário, porque realmente a situação no seu país de origem ainda não se encontra devidamente sanada ou resolvida, e que por razões várias, nomeadamente ou normalmente devido a nova discriminação, nova perseguição ou nova situação de insegurança, não conseguem integrar-se no país de acolhimento. Assim, e como podem ver através deste esquema muito simples, a reinstalação é basicamente um processo de transferência de refugiados de um país de primeiro asilo para um país com programa de reinstalação. Portanto, aqui os Estados têm neste processo um papel muito ativo, ao contrário de, por exemplo, os movimentos espontâneos dos requerentes de asilo, não é? Que se apresentam espontaneamente a um Estado e que solicitam a sua proteção. Na reinstalação, os Estados têm um processo muito ativo. Em primeiro lugar, porque estabelecem os seus próprios programas de reinstalação, com cotas de reinstalação, e porque estabelecem também um perfil desejável, tendo em conta também as condições no país. Por exemplo, em Portugal, algumas das características estabelecidas são a preferência por agregados familiares, com um máximo, até um máximo de 6 pessoas, pessoas que tenham preferencialmente o sexto ano de escolaridade, pessoas que possam já dominar alguma língua europeia e pessoas que tenham ou que precisem de assistência à saúde. Estas são as prioridades que o nosso Estado indica para a reinstalação. Obviamente que estas prioridades são indicativas, não é? A reinstalação é uma solução de proteção para os mais vulneráveis e, portanto, os Estados não fecharão, ou esperemos nós que não fechem as portas aos refugiados que precisam desta solução de reinstalação e que não conseguem picar todas as caixas, não é? Portanto, para relembrar aqui de uma forma muito simples e revendo aqui este nosso esquema, basicamente os reinstalados são refugiados que saíram dos seus países de origem por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertença a grupo social ou opiniões políticas, passaram pelo seu processo de fuga e solicitaram proteção a um país de primeiro asilo. Aqui o seu pedido foi analisado, foi-lhes concedido estatuto de refugiado. Por os motivos que já enumeramos, não foi possível que se integrassem nesse país. O Acnur identifica os refugiados mais vulneráveis, sinaliza através de um dossiê as diferentes pessoas a diferentes estados que tenham programas de reinstalação e os estados analisam os perfis e aceitam ou não os casos propostos. Aceitando, os refugiados são então transferidos numa operação bastante complexa para os países de reinstalação, onde então prosseguem os seus percursos de integração no local. Não só de refugiados ou de refugiados reinstalados se compõe a proteção internacional e, portanto, será muitíssimo importante revermos, para terminar, aqui mais 3 conceitos. Estas pessoas estão, como eu dizia, também sob a chancela do Acnur e são uma forte preocupação desta agência. Em primeiro lugar, falamos dos apátridas, ou seja, alguém que não tem nacionalidade, basicamente sabemos que algumas pessoas podem nascer apátridas, outras pessoas podem tornar-se apátridas. Não é? A apatridia pode de facto ocorrer por várias razões, incluindo a discriminação contra determinados grupos étnicos. O caso, por exemplo, dos curdos poderá ser aqui
uma dessas situações. Pode ocorrer também com base na discriminação de género. Nós sabemos que há algumas nacionalidades ou alguns países que só permitem que a nacionalidade seja passada pelo pai. Portanto, se o pai da criança que nasce, por algum motivo não estiver presente, a mãe não poderá transmitir a sua nacionalidade à sua criança e, portanto, temos uma criança que fica sem nacionalidade. Qualquer que seja a causa, de facto, a apatridia tem consequências muitíssimo sérias para as pessoas que, em quase todos os países e em quase todas as regiões do mundo, acabam por ficar bastante separadas do seu acesso e dos seus direitos sociais. Falamos seguidamente dos deslocados internos. Os deslocados internos são pessoas que abandonam as suas casas ou as suas terras pelas mesmas razões que os refugiados, contudo, não atravessam as fronteiras dos seus países. Talvez por razões geográficas ou porque, na grande maioria dos casos, escolheram fugir para relativamente perto na esperança de poderem regressar rapidamente. Sabemos que, na maioria dos casos, este regresso não é tão imediato quanto se gostaria, porque infelizmente os conflitos que estão hoje em dia ativos são conflitos já muito longos no tempo, não é? E portanto os deslocados internos acabam depois por ficar em campos, em alojamentos transitórios e é uma situação que seria a partida temporária acaba rapidamente por se tornar definitiva. Para terminar, falamos aqui sobre os requerentes de proteção internacional ou os requerentes de asilo, que são basicamente alguém, uma pessoa que foge do seu país de origem, também pelas mesmas ou pelas razões que já enunciámos, e que apresenta o seu pedido de proteção internacional ou pedido de asilo, mas que ainda não foi objeto de decisão definitiva. Portanto, basicamente, todos os refugiados, a uma certa altura das suas ou do seu processo jurídico, foram requerentes de proteção internacional. É basicamente uma fase de grande indefinição, grande incerteza, em que fazemos o nosso pedido de proteção internacional às autoridades e aguardamos que esse pedido seja analisado e que tenhamos as nossas respostas. De salientar que, no caso particular de Portugal, todos os requerentes de proteção internacional estão em território nacional de forma regular, portanto, aguardam uma resposta do seu pedido de proteção internacional, mas enquanto estão neste período de espera, ou neste compasso de espera, têm documentação emitida pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é a autoridade que regula estas questões da proteção internacional, e, portanto, têm acesso a algumas coisas e alguns serviços, nomeadamente à proteção na saúde. Para terminarmos este nosso primeiro capítulo, vemos aqui algumas estatísticas. Estes são os últimos dados estatísticos emitidos pelo Acnur e são realmente um pouco assustadores, não é? Temos quase 71 milhões de pessoas deslocadas no mundo inteiro e sabemos que 41,3 milhões são deslocados internos, portanto são realmente a maioria das pessoas. Temos também 3 milhões e meio de requerentes de proteção internacional e 25,9 milhões de pessoas que são já reconhecidas como refugiadas. Destes quase 26 milhões de pessoas, 5 milhões e meio são refugiados palestinianos, que estão ao cuidado de uma agência específica das Nações Unidas, que é a United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Portanto, é uma agência das Nações Unidas que se dedica ao desenvolvimento humano, desenvolvimento de serviços humanitários, abrangendo a educação, quer seja ela primária ou profissional, serviços de saúde, serviços sociais de assistência, infraestruturas e campos, resposta a emergências, etc. Resta dizer que destes 20 milhões e 400 mil pessoas, menos de 1% deste número, menos de 1% destas pessoas são reinstaladas. Portanto, a reinstalação de facto é uma ferramenta que é incrivelmente necessária para dar resposta àqueles que estão numa situação mais vulnerável, mais difícil, mas realmente é uma ferramenta que
também pela sua burocracia, pela sua complexidade, acaba por não conseguir abranger nem de perto nem de longe o número de pessoas que dela necessitariam. Terminamos aqui com mais algumas estatísticas, portanto, 80%, como podemos ver, das pessoas que são deslocadas ficam nos países que estão à volta dos seus países de origem. Temos o exemplo do Líbano, da Jordânia, da Turquia, que tem uma afluência muitíssimo forte por pessoas, refugiados sírios, também algumas pessoas iraquianas. Temos ainda outro exemplo do Brasil, não é? Que tem acolhido muitos refugiados ou muitas pessoas que fogem da Venezuela. Outro dado que é particularmente preocupante é que temos quase 4 milhões de pessoas apátridas, não é? Portanto, é um problema que, ao invés de estar a diminuir, parece que vai crescendo de ano para ano e que realmente é muito preocupante devido às barreiras que implica. Ora, passamos para o nosso tema central de hoje, ou a partilha de informação com as comunidades. Realmente, a partilha de informação é extremamente importante. É a partilha de informação que permite a ausência, o esclarecimento das populações, permite desmontar, se quisermos, alguns preconceitos, alguns medos e, portanto, deixo aqui uma questão para reflexão. Vamos pensar na última vez que ouvimos informação sobre refugiados, sobre requerentes de proteção internacional, seja por parte dos média, por parte de um político, em conversa, em tempos de Covid, telefónica, com um amigo. Será que esta informação estava correta? De que forma é que esta informação o impactou? Realmente, e como eu dizia, a falta de informação leva muitas vezes a um vazio, não é? E é um vazio que, não havendo informação fidedigna, não havendo informação que seja de facto proveniente de uma fonte que seja reconhecida, este vazio é muitas vezes ocupado com as falsas notícias, as falsas informações, que nos provocam também alguns rumores, algum preconceito e que levam ao medo. E, por isso, é realmente importante que. Peço desculpa. E por isso é realmente importante que as comunidades recebam a informação correta sobre refugiados. Realmente, as consequências de não partilhar informação atempadamente com as diferentes audiências pode ter consequências muito complicadas. O vazio de informação, como eu dizia, será cheio com falsa informação, com rumores, e uma vez que os rumores se instalam, é muito difícil alterarmos aqui as percepções da comunidade. Quem se opõe ao acolhimento de refugiados fará uso do vácuo da informação, portanto, deste vazio, de forma a incitar ao medo e à desconfiança. E assim acabam por se ir fechando mais portas. Nova questão para reflexão. Com quem será que devemos partilhar a informação? Haverá grupos privilegiados? Vamos considerar quais é que são os segmentos da população. Indivíduos, organizações, instituições públicas. Quem precisa de saber o quê sobre quem chega? Na verdade, quanto mais grupos receberem informação, mais forte é a rede de apoio que tanto os refugiados como as comunidades vão ter. E, portanto, damos aqui algumas sugestões sobre grupos que precisam de informação. Em primeiro lugar, os próprios refugiados. É muito importante garantir que pessoas que já estão numa situação tão vulnerável e que já passaram por tantas dificuldades no seu percurso de vida tenham acesso à informação clara e facilmente compreensível sobre qual é que é o seu, por exemplo, qual é que é o seu estatuto, quais é que são os seus direitos principais, quais é que são os seus deveres principais também e o que é que lhes está disponível na comunidade. Da mesma forma, será importante informar todos os agentes locais, os municípios, as escolas, as autoridades como a PSP, a GNR, o próprio Serviço de Generais e Fronteiras e também bombeiros e outras autoridades semelhantes, de forma a que possam todos estar alerta e apoiar em situações de emergência.
Os políticos locais, portanto aqui mais uma vez ao nível municipal ou até ao nível da freguesia, e os políticos nacionais. Sabemos que nestas questões da proteção internacional, o Ministério da Administração Interna, como Ministério que tutela o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, tem papel central. Também trabalhamos bastante de perto com o Alto Comissariado para as Migrações e a Secretaria de Estado que tutela este órgão, de forma a que todos estejam informados sobre aspectos mais importantes. É importantíssimo também considerar todas as instituições ou todas as organizações que gostariam ou que poderiam ajudar refugiados. São exemplos as organizações ou associações locais, as instituições de solidariedade, as instituições religiosas e voluntários que tenham interesse em trabalhar com esta população. Os média também devem ser proativamente informados dos factos mais importantes relativos a refugiados e requerentes de proteção internacional. Não nos podemos esquecer que são estes que moldam a opinião pública, não é? Que moldam as nossas cabeças todos os dias, porque todos os dias entram nas nossas casas, nos nossos telefones, e, portanto, têm uma grande influência sobre a opinião pública. Outras instituições ou outros indivíduos que interajam com refugiados e requerentes de proteção, por exemplo, os serviços de saúde, os profissionais de saúde, não só física, mas também mental, empregadores, proprietários em termos da habitação, empresas e também possíveis intérpretes. Aqui falamos de intérpretes não só no sentido profissional, portanto, obviamente, se houver algum profissional desta área no local, será, claro, um recurso importantíssimo a mobilizar, mas também imaginem que estamos a acolher uma família refugiada num local onde já existem pessoas da mesma nacionalidade ou outros refugiados que foram previamente acolhidos e que são pessoas que nos podem ajudar na comunicação diária, portanto, também devemos falar com estas pessoas, solicitar a sua ajuda e dar-lhes também algumas notas, caso aceitem ajudar, daquilo que esperamos dele. Vamos ter a oportunidade de dedicar um módulo ou de dedicar aqui um momento a diferentes formas como podemos trabalhar com intérpretes, mais ou menos profissionais, mas de que forma é que podemos profissionalizar um bocadinho este apoio à língua. Portanto, falaremos nisso nas próximas semanas. Mais uma questão para reflexão: que tipo de informação devemos transmitir às comunidades? Realmente, diferentes públicos têm diferentes necessidades de informação. Portanto, as informações corretas fornecidas em tempo útil são importantes para qualquer público. Quando as informações oportunas e corretas não são fornecidas, é provável que, como já vimos, a desinformação preencha este espaço. Por outro lado, quando realmente somos proativos em relação à transmissão de informação, é possível criarmos aqui uma rede de suporte a quem chega de novo às diferentes comunidades. E, portanto, aqui algumas pistas sobre a informação que deve ser disponibilizada. Em primeiro lugar, informação sobre o país de origem. Existe um website muitíssimo interessante que se chama culturalorientation.net, cujos recursos vamos explorar melhor na próxima semana, que é dedicada à orientação cultural, e aqui neste e noutros sites parecidos podemos encontrar muitos documentos com informação sobre alguns países de proveniência de refugiados. Estes documentos são quase sempre apelidados de backgrounders e contêm as informações mais gerais sobre o contexto socioeconómico, educativo, também o contexto, por exemplo, se houver um conflito a decorrer ou algumas violações principais de direitos humanos, estarão aqui indicadas nestes backgrounders. É importante informarmos também sobre competências, conhecimentos, focando aqui as principais competências dos refugiados, uma vez que serão estas, não é, as competências, os conhecimentos de cada pessoa, os fatores fulcrais na sua integração numa nova comunidade. É importante também partilharmos informações como a língua materna ou línguas de comunicação, a experiência profissional, mas também competências pessoais, tal como as aptidões para cozinhar, o conhecimento de trabalhos domésticos, o apoio familiar, apoio às crianças, etc. É importante também ter em consideração informação
sobre e para serviços públicos. É importante informarmos sobre quais é que são os serviços que estão disponíveis na comunidade, mas, da mesma forma, é importante informarmos estes serviços acerca dos direitos e deveres dos refugiados e a que nível de acesso é que correspondem os documentos que cada um traz. Exemplo disto é a formação que eu e uma excelente enfermeira da Autoridade Regional de Saúde demos ao nosso agrupamento de centros de saúde, que é aqui Loures Odivelas, é o agrupamento com que trabalhamos mais intensivamente, por força da localização dos nossos centros de acolhimento e da creche Jardim de Infância. Portanto, eu e uma enfermeira da Autoridade Regional de Saúde fomos às várias unidades de saúde, aos vários centros de saúde, falámos com desde médicos, enfermeiras, pessoal administrativo, auxiliares da ação médica. Portanto, reunimos grupinhos grandes de pessoas e falámos sobre os diferentes documentos que os refugiados ou requerentes de asilo podem apresentar e qual é que é o nível de acesso. Por exemplo, para um refugiado, não é? Alguém que tenha um estatuto de refugiado poderá ter um número de utente do SNS, contudo, um requerente de proteção internacional, que tenha outros documentos que não o estatuto de refugiado, tem direito a aceder à saúde, contudo, não tem direito a ter um número de utente. E é importante esclarecermos estes diferentes níveis de acesso e às vezes estes truques ou pequenos laivos burocráticos que são fáceis de resolver, mas por vezes podem não ser assim tão claros de compreender. É importante ainda elencar formas sobre como é que a comunidade pode ajudar, não é? Realmente, se queremos envolver as pessoas, temos que lhes explicar como é que elas se podem envolver e temos que lhes dizer também que a sua ajuda é bem-vinda. Portanto, desde, por exemplo, dizermos que alguém precisa de apoio para aprender a utilizar o autocarro ou o metro, dizermos que serão bem-vindos donativos de roupas, livros, materiais escolares, que procuramos formas de equipar uma casa, que gostaríamos que alguém pudesse receber na sua casa uma família para jantar. Portanto, todas estas atividades, não é, podem ser coisas pontuais que cada uma ou cada um de nós nas nossas comunidades pode fazer, mas que quem está um bocadinho de fora desta bolha pode não ter conhecimento sobre como é que pode ajudar, não é? Pode ser ou conscientes da necessidade da confidencialidade, mas igualmente dos impactos que os motivos e os processos de fuga têm no desenrolar da vida dos refugiados. É importante, ou poderá ser importante, partilhar alguns factos relativos aos motivos da fuga e aos motivos da chegada destas pessoas à comunidade de acolhimento. A informação, ou este tipo de informação, é informação muitíssimo sensível e, portanto, deve ser apenas partilhada com técnicos que possam apoiar em algumas situações limite, como, por exemplo, assistentes sociais, psicólogos, profissionais de saúde, por exemplo, no caso de crianças que estejam a passar por uma situação de trauma, um professor ou um diretor de turma. É importante que estas informações sejam passadas com, como eu dizia, todo o cuidado e também com a autorização de quem de facto viveu esta história, não é? Portanto, das próprias pessoas que tiveram estas vivências. A comunidade mais alargada poderá ser informada, por exemplo, sobre os motivos da fuga associados a uma nacionalidade ou proveniência específica, não é? Portanto, se for alguém que vem de um contexto muito conhecido e que não, cujo, lá está, este contexto não se traduzirá numa informação mais específica sobre cada pessoa, poderemos então dar essa informação. É exemplo, as pessoas que vêm da Síria, as pessoas que fogem da Venezuela, é subejamente conhecido os seus motivos de fuga, portanto, poderemos mais abertamente falar sobre eles. É importante também informarmos sobre as principais exigências das práticas religiosas ou culturais de cada nacionalidade, uma vez que podem ter impacto na vivência do dia a dia de cada pessoa. Um exemplo é o mês do Ramadão, não é? Que estamos agora a passar. Alguns empregadores, a princípio, não tinham conhecimento deste facto e
Eu trabalho particularmente, como já vos disse, na área da integração e dedico-me muito à integração profissional, portanto, muitos empregadores ligavam-me: Bárbara, esta pessoa chegou atrasada ou a sua produtividade está a baixar, não conseguimos perceber porquê e realmente percebemos que a pessoa estava esgotada, não é? De estar a noite acordada e de fazer o jejum durante o dia, não é? Que para trabalhos que sejam fisicamente mais pesados é particularmente difícil. Portanto, houve até algumas empresas que optaram por facilitar e reduzir o horário aos seus trabalhadores durante o Ramadão ou até combinaram com os trabalhadores que o mês do Ramadão seria o seu período de férias. Portanto, a falar é que a gente se entende, não é? Como se diz em bom português. E, portanto, esta informação acabou por funcionar a favor tanto dos refugiados como das empresas em que trabalham. É importante também esclarecermos de que forma é que os refugiados vão impactar as comunidades que os vão receber. Não é? É importante explorarmos este tema, uma vez que na grande maioria das vezes o impacto é positivo. São, ao exemplo deste impacto positivo, as comunidades que podem estar mais envelhecidas, mais desertificadas, mas que têm vindo a ser revitalizadas através do acolhimento de famílias refugiadas que, em virtude das suas nacionalidades e culturas acabam por ser famílias um pouco, ou tipicamente, mais numerosas do que as portuguesas. Em termos da forma como transmitimos a informação, há que lembrar estes 6 princípios que vemos neste slide. Não é? Toda e qualquer comunicação eficiente caracteriza-se pelas seguintes. Não é? Esta comunicação deve ser atempada e proativa, portanto, antes do facto é melhor do que depois, de forma a que possamos prever ou precaver certos tipos de informações falsas, que a informação seja inclusiva, portanto, que esteja facilmente disponível e disponível a todos, não só para consulta das comunidades de acolhimento, mas para que os próprios refugiados que vão ser acolhidos possam compreendê-la. Informação que seja transparente, que seja clara e que seja transmitida por uma fonte fidedigna. Portanto, ontem, na nossa sessão de grupo, alguém disse que os municípios são, de facto, uma fonte muito ouvida, não é? Muito credível em termos da informação que transmitem e, portanto, realmente poderão ser aqui uns bons agentes de informação. É importante ainda que as comunidades conheçam algumas mensagens-chave, portanto, são os chavões, não é? Que resultam sempre, porque são sempre verdade e que realmente podemos facilmente transmitir qualquer que seja a comunidade onde nos inserimos. Temos aqui neste slide uma fotografia de uma pessoa muito sorridente, não é? E realmente acho que esta fotografia é um reforço a estas mensagens. Portanto, as mensagens que nós temos são que os refugiados são pessoas que foram forçadas a fugir da guerra, opressão e perseguição política. E aqui realmente reside o busilis da questão, não é? Muitas vezes nós vemos nos média e mesmo por parte de algumas instituições, comunicação no sentido de agregar todas as pessoas no grupo dos migrantes, não é? Sem E nem I, portanto são todos migrantes. E realmente a verdade é que as palavras têm uma conotação muito forte. Não estamos a falar de migrantes, estamos a falar de refugiados, de requerentes de proteção internacional. E a verdade é que as palavras têm toda a importância. Portanto, para isso, aproveito para ligar nos nossos materiais disponíveis a um vídeo muitíssimo interessante que é o Words Matter, que é um dos vídeos que disponibilizamos sempre nas nossas sessões, porque sendo tão curto é tão impactante no que respeita realmente a esta definição. As palavras importam e devemos sempre tê-las em atenção quando transmitimos as nossas mensagens. Aqui, em segundo lugar, temos os refugiados são otimistas, são resilientes, são engenhosos, são determinados. Também é verdade, não é? Vamos pensar um pouco nos percursos de fuga, nos percursos que estas pessoas tiveram que fazer até chegar a uma situação de segurança, para percebermos que realmente todos estes adjetivos são verdade. Os refugiados não podem voltar para casa com segurança e os refugiados querem viver vidas autossuficientes e independentes.
realmente aqui temos um homem que não parece um fardo, não parece uma vítima, mas sim parece um membro produtivo da sua comunidade e realmente é assim que temos que falar e percepcionar todas as pessoas que estão no âmbito da proteção internacional. Em termos da forma que devemos transmitir a informação, temos aqui algumas bases do que deve e não deve fazer. É importante que nos lembremos sempre de nos referirmos aos refugiados como pessoas, como famílias, como sobreviventes e não como os beneficiários, as vítimas, os encargos, que têm sempre uma conotação mais negativa. É importante também garantirmos sempre a proteção da privacidade dos refugiados, omitir informações de identificação, a menos que estejamos a falar de casos, como já falámos aqui hoje, em que de facto tenhamos permissão clara para partilhar ou dar alguma informação. Em alguns casos, sabemos que, particularmente no que respeita à partilha da imagem, que isto pode gerar preocupações em termos de proteção. Sabemos que há muitos refugiados que são reticentes em partilhar a sua imagem, quer ao nível de fotografias ou de entrevistas, porque realmente têm medo de que isto aconteça ou de que possa dar uma pista de onde estão. Eu posso dar um exemplo. Nós, há uns anos, trabalhámos com uma família que, antes de fazerem, de fugirem do seu país de origem, um dos elementos da família trabalhava num país europeu. Nesse país europeu participou numa manifestação a favor da liberdade de expressão no seu país de origem e, portanto, quando regressou ao seu país de origem para visitar a família, foi interpelado no aeroporto e capturado. Portanto, capturado, depois foi sujeito a tortura e tudo mais, conseguiu fugir e depois fazer o seu percurso com a sua família até à segurança. Portanto, realmente foi descoberto porque esta manifestação foi filmada e colocada no YouTube e, portanto, as autoridades do seu país de origem conseguiram rapidamente perceber que esta pessoa estava a participar neste tipo de movimentos. Portanto, os movimentos repressivos têm tentáculos muito compridos, não é? E, portanto, é importante garantirmos que tudo, ou que todas as pessoas se encontram confortáveis com o que quer que nós decidamos, ou o que é que nós necessitemos de partilhar. É importante também não usarmos siglas, não usarmos abreviaturas nem acrónimos, porque realmente há muitas entidades, há muitas instituições, há muitos acrónimos diferentes, não é? O exemplo que dou sempre é realmente o nosso próprio exemplo. Nós somos o CPR, Conselho Português para os Refugiados, mas principalmente ao nível internacional, quando falamos do CPR, as pessoas pensam na reanimação cardiopneumológica, não é? Que vemos sempre nas séries dos médicos. Portanto, é realmente importante termos a certeza que todas as pessoas que estão a receber as nossas mensagens compreendem plenamente do que é que estamos a falar. Mais uma questão para reflexão. Como é que a informação tem sido partilhada nas nossas, ou dentro da comunidade de cada um de nós? Portanto, por outras palavras, sempre que ouve falar sobre refugiados, quais é que são as fontes? Onde é que a comunidade costuma ir buscar informação? Deixo-vos aqui algumas modalidades de partilha de informação. Temos as mais tradicionais, neste caso, neste momento estão suspensas, não é? Nomeadamente reuniões com as comunidades, sessões de mobilização, reuniões de grupo, que acabam por ser uma forma bastante eficaz, não é? De nos mobilizarmos e de nos conhecermos uns aos outros. Depois, em termos de formas mais tradicionais, temos os materiais impressos, e os média tradicionais, por exemplo, a rádio ou o jornal locais, que poderão ser uma ótima porta de entrada para que as comunidades fiquem informadas acerca da problemática da proteção internacional. Também temos aqui as redes sociais, que são onde a grande maioria das pessoas vai hoje em dia buscar as suas informações. Temos ainda, agora no século XXI, não é? Todos os websites e também algumas ferramentas multimédia, como os vídeos, os podcasts, que podem ser ferramentas mais interessantes. Todas estas têm os seus
os seus quês, não é? Portanto, as suas vantagens e as suas desvantagens. Em relação aos materiais impressos, existe imediatamente aqui uma dificuldade inicial que pode ser o que é que vamos imprimir e o que é que não é? Temos sempre, particularmente se estivermos a falar de instituições sem fins lucrativos, que temos sempre uns meios um bocadinho mais limitados, que decidir que materiais é que vamos imprimir e também que tipo de informações é que colocamos nestes materiais, de forma a que eles não se tornem imediatamente obsoletos, não é? Portanto, aquilo que vamos colocar nestes materiais convém garantirmos que ficará disponível durante um período mais longo de tempo. Da mesma forma, é importante garantir que os materiais impressos ou outros materiais escritos, como por exemplo os websites ou até algumas ferramentas multimédia, que estão traduzidas em línguas que todos compreendam, não é? Portanto, ok, que este material informativo está impresso na língua que a comunidade domina, neste caso aqui para nós seria o português, mas também que existe uma alternativa para, por exemplo, e se tivermos imigrantes, outros estrangeiros, outros refugiados que fazem parte da comunidade e que devem também ser informados. Portanto, fazer esse estudo primeiro e garantir que a informação se encontra acessível à maioria das pessoas. Depois, por outro lado, as ferramentas mais online, aqui as redes sociais, os multimédia, os websites, podem colocar de fora uma franja um pouco mais velha da população. Portanto, se estivermos a falar de um grupo de pessoas que seja um pouco mais envelhecido, ou, isto não quer dizer nada, não é? A idade é só um número, ou que, por exemplo, não tenham um nível tão elevado, sejam mais novos ou mais velhos, não tenham um nível tão elevado de literacia digital, as ferramentas, se só investirmos em ferramentas multimédia, em websites, em redes sociais, pode ser, ou podemos estar a excluir sem querer uma franja da população que não consegue ou que não tem por hábito utilizar tanto estas ferramentas. Portanto, aquilo que seria o ideal é que consigamos atingir aqui um médio, não é, feliz de utilização de vários meios de informação ao mesmo tempo. Seria isso realmente o panorama ideal. Para terminar, falaremos um pouco sobre o caso específico do envolvimento comunitário. Não é? Realmente, quando fazemos a nossa transmissão da informação, o nosso objetivo é que a comunidade se envolva o mais possível. E, portanto, temos aqui uma definição de um estudioso, uma definição muito complexa sobre o que é o envolvimento comunitário. E, portanto, o envolvimento comunitário é um processo relacional dinâmico que facilita a comunicação, interação, envolvimento e intercâmbio entre uma organização e uma comunidade. Apresenta atributos de conexão, interação, participação e envolvimento, projetados para alcançar um resultado aos níveis individual, organizacional ou social. Oferece, portanto, uma abordagem ética, reflexiva e que responde às relações organizacionais da comunidade com práticas que visam entender e responder às necessidades, visões e expectativas da comunidade. Portanto, estes dois parágrafos, aquilo que eu creio que é o mais importante é que realmente é um processo de troca. Não é? É um processo em que as comunidades estão dispostas a receber e estão dispostas a adaptar-se a alguém que vem de novo e também que estão dispostas a receber alguma coisa em troca, não é? Portanto, alguma satisfação ou algum também desenvolvimento e enriquecimento por parte das pessoas que vão ser recebidas. Pensamos agora nas diferentes formas que poderemos facilitar ou proporcionar o envolvimento comunitário. Realmente é importante, quando começamos ou quando passamos para esta fase de intervenção, é importante ter aqui em mente 4 fatores. Em primeiro lugar, a gestão de expectativas. Não é? Quando entramos numa qualquer nova experiência, numa qualquer nova situação, temos sempre expectativas específicas que podem levar à decepção ou à confusão para qualquer uma das partes envolvidas. Por isso, é importante, quando estamos a trabalhar o envolvimento comunitário, trabalharmos ou considerarmos uma variedade de resultados possíveis, identificarmos suposições, mantermos a mente aberta durante todo este período de acolhimento
de refugiados ou de pessoas com necessidade de proteção internacional. Apoiar alguém que se está a adaptar a um novo ambiente pode levar tempo e lá está, como qualquer plano que façamos, raramente se desdobra conforme planeámos no início. Portanto, ter isto em perspectiva é muitíssimo importante. Também considerarmos as diferenças culturais e refletirmos sobre como é que os nossos gestos, as nossas ações, a nossa visão do mundo pode ser específico para a cultura, a nossa cultura, as nossas vivências, as nossas opiniões, e realmente considerar também que as comunidades de refugiados ou que os grupos de refugiados que vamos acolher têm normas culturais que podem ser semelhantes às nossas e que ao mesmo tempo podem ser diferentes ou divergentes das nossas. É importante para isso termos aquela conversa sobre as diferenças culturais, as diferenças religiosas, para que todos possamos realmente responder parte a parte da melhor forma possível. É importante também, novamente, não é, termos aqui em atenção os princípios de privacidade e de confidencialidade. É essencial respeitarmos a privacidade e a confidencialidade dos recém-chegados, uma vez que acabamos por poder exercer aqui uma relação de poder, não é? Que é o que vamos falar a seguir. É importante que as pessoas decidam também que tipo de informação querem partilhar, quando é que a querem partilhar, e navegar com segurança nestas questões. Sabemos que o caminho para a abertura, não é? Hoje podem não querer partilhar nada, amanhã podem partilhar um pouco mais, se calhar na semana a seguir há aqui o episódio de retração e portanto já não querem partilhar novamente, portanto a história é de cada pessoa e cabe-nos a nós respeitar e proteger a privacidade de cada pessoa. Dei aqui uma luzinha e realmente o último fator é termos em conta as relações de poder. Inerentemente, quando estamos aqui a falar sobre o acolhimento ou sobre recebermos famílias refugiadas nas nossas comunidades, realmente nós estamos numa situação, nós, as pessoas que já vivem na comunidade, não é? Estamos aqui numa situação de poder, não é? Estamos num plano inclinado a nosso favor, uma vez que as pessoas que chegam pouco ou nada saberão sobre as nossas comunidades. E, portanto, é um papel que tem que ser enfrentado com muita responsabilidade e com também muita cabeça, tronco e membros, não é? Portanto, é sempre importante aqui não esquecermos alguns princípios, nomeadamente o fazer com em vez de fazer para. É claro que é mais fácil e, atenção, é necessário que cada comunidade tenha um plano. Por exemplo, quando recebe uma família, é importante que haja um plano, que haja aqui uma estratégia de jogo, como se pode dizer, mas também é muito importante que essa estratégia possa ser repetidamente discutida, adaptada com as próprias pessoas que são ou que têm o papel central nesta estratégia, não é? Portanto, se queremos integrar alguém, o processo de integração é, conforme sabemos, também um processo dinâmico, um processo multidimensional, um processo de troca, tal como o envolvimento comunitário, e, portanto, só resulta se todas as partes envolvidas estiverem em concordância e estiverem também a trabalhar para um mesmo objetivo. Vemos agora aqui alguns dos 6 princípios de desenvolvimento comunitário, como gosto de lhe chamar, algumas coisas a termos em conta. Em primeiro lugar, é importante entendermos quais é que são, ou entendermos as causas principais e a responsabilidade que nós temos como seres globais nestas situações de deslocação forçada, não é? É também importante entender que os refugiados, reconhecidos ou não, estando na ordem do dia ou não, sempre fizeram parte e infelizmente sempre farão parte do fluxo, ou dos fluxos naturais dos seres humanos durante a história da humanidade. Portanto, realmente a única maneira de servirmos a qualquer comunidade é tentarmos entender aqui um ciclo, não é? De como é que estas questões se processam. É muitíssimo importante também termos em conta a representatividade. É também importante, assim sendo, não generalizar, não é? Como em qualquer tipo de trabalho que podemos realizar, é importantíssimo estarmos atentos e realmente respondermos às necessidades das comunidades ao apresentar as suas causas, ao falar
em nome de algum grupo e ao implementar programas para atender a estas necessidades. Ainda assim, temos que analisar criticamente, temos que garantir que estamos a trazer à luz realmente algo que seja representativo e que não estamos a servir apenas aos interesses que podemos ter como instituições ou aos interesses de uma franja específica da população. Ouvir os refugiados é, por isto, muitíssimo importante. É um realmente dos papéis centrais num bom envolvimento comunitário e numa boa integração nas comunidades locais. Além de refugiadas, as pessoas são muito mais, não é? São jovens, são mães, são minorias étnicas, são pessoas com deficiência, podem ser pessoas com problemas de saúde física ou mental, podem ser engenheiros, podem ser médicos, podem ser professores, podem ser donas de casa, podem ser o que for, não é? E, portanto, é importante termos, lá está, também em linha de conta com o ponto 2, não é? Da representatividade, termos em conta que as pessoas são mais do que o seu estatuto jurídico e têm mais para dar do que o seu estatuto jurídico também. É muitíssimo importante incluir crianças e jovens. Ontem alguém falou na mobilização através das escolas e da forma como tem trabalhado dentro do meio escolar para promover uma comunidade que seja mais aberta e mais apoiante, não é? Dos refugiados, não só no meio escolar, mas da comunidade em que a escola se encontra inserida. Portanto, realmente é através das crianças que conseguimos moldar a face de uma comunidade, não é? Porque as crianças depois vão devolver aos seus pais, aos seus encarregados de educação, aos seus demais familiares, aquilo que é discutido na escola. Portanto, é extremamente importante. O trabalho de sensibilização nas escolas é um trabalho também que o CPR faz há bastantes anos e é uma das coisas que mais nos agrada fazer. Portanto, se alguém também estiver interessado, falem connosco, que nós podemos, quando pudermos regressar, não é? Depois da pandemia, teremos todo o gosto em também participar nesta mobilização nas escolas. Desenvolver parcerias locais e que apoiem a integração local, sejam centros comunitários, os governos locais, instituições educacionais, ONGs, associações de imigrantes, etc, etc, etc. Ajudará a facilitar esta transição e este envolvimento comunitário. Sabemos que este tipo de entidade já tem as suas raízes bem implementadas. Além disso, falámos há pouco de que as informações deveriam idealmente ser provenientes de uma fonte fidedigna se tivermos uma parceria local, não é? Portanto, uma instituição, uma entidade local que se queira associar a esta defesa, a esta promoção do direito de asilo e da proteção internacional, esta será a fonte fidedigna que nos permite molhar o pé, não é? Aqui nestas águas comunitárias e então, a partir daí, disseminar a mensagem. O apoio de voluntários também pode ser extremamente importante. Os voluntários, para além de voluntários, serão trabalhadores, técnicos de serviço social, professores, trabalhadores da junta de freguesia, não é? Portanto, serão também pessoas que, para além da sua qualidade de voluntária, terão outras ocupações e outro envolvimento na comunidade e que podem ir fazendo chegar aqui a nossa agenda a bom porto. Em relação a esta questão do envolvimento de voluntários, chamo particularmente a atenção para este recurso que está no site eurita.org sobre coordenação de voluntários. Há uma até literatura grande sobre a montagem de programas desde a angariação, à formação, à coordenação dos voluntários, como é que podemos implementar um programa, um ciclo de voluntariado que seja bem sucedido. Portanto, recomendo vivamente que possam dar uma espreitadela a este recurso e que possam tirar daqui algumas ideias para implementar no vosso trabalho ou nos trabalhos das vossas instituições. Quem sabe, algum de vocês é voluntário e pode também tirar daqui algumas ideias para maximizar o seu próprio trabalho. Portanto, esta foi a nossa sessão de ontem. Tivemos um debate muitíssimo interessante que infelizmente não consigo aqui reproduzir. Deixo novamente o site eurita.org, onde poderão encontrar vários materiais de suporte a esta sessão.
não vale a pena espreitar os temas que vamos tratar mais à frente, está bem? E resta-me agradecer a vossa atenção, a vossa participação. Entretanto, vemo-nos aqui na nossa aula síncrona na próxima semana e, entretanto, vemo-nos no fórum de discussão. Muito obrigada pela vossa participação e até breve!